Então, pessoal, bom dia. Falando aqui sobre a teoria dos três mundos do Mao Tse Tung. Vou fazer um vídeo sintético. A teoria é muito polêmica, né? Foi elaborada lá pelo Mao nos anos 70. E podemos dizer, eu estou me baseando num vídeo em espanhol, chama Teoria de los Tres Mundos, do Red Planet. Mas eu estou fazendo as minhas considerações. Red Planet parece bem seguidor do Roja, da Albânia. A teoria dos três mundos do Mao é diferente da teoria lá do Savoy, do Alfred Savoy, que dizia que o mundo era dividido no mundo capitalista desenvolvido, que era, vamos supor, Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos, o mundo socialista, que era a União Soviética e as democracias populares, o Vietnã, alguns países assim, Coreia do Norte, e o terceiro mundo, que os países que se libertaram das colônias, como Índia, Brasil, Angola e tal. A teoria do Mao, ela é diferente. Ela considera que no primeiro mundo estão os países imperialistas, inclusive Estados Unidos e União Soviética. Então, o Mao Tse Tung e o partido tiveram diferenças tão grandes ali no racha com a União Soviética, que a coisa foi crescendo para um ponto que o Mao Tse Tung chegou a comparar a União Soviética do Brezhnev com o nazismo, com o Hitler. E essa teoria ela é bem criticada por ter, de certa forma, embasado a saída que o grupo do Mao começou e o Deng seguiu. A linha direita do partido seguiu. Por quê? A União Soviética e o revisionismo foram tidos como o principal inimigo. E vocês me perguntaram sobre a guerra com o Vietnã. Ela está dentro dessa conjuntura. O problema é o seguinte: a partir de um conflito de discussão dos partidos, eu expliquei no meu texto a Carta Chinesa, passou a haver um conflito entre os estados. Não é? O Partido Comunista da China acusava a União Soviética de restaurar o capitalismo e trazer de volta outros fantasmas, como o imperialismo, o chauvinismo, quer dizer, um nacionalismo de direita, burguês, que não aceitava o debate. Então o Mao dizia, não, vamos debater até esgotar a discussão. Quando o Khrushchev caiu, ali no começo dos anos 60, porque ele foi um dos únicos governantes da União Soviética a ter que se retirar, né, que o Comitê Central chamou ele, conversou, Brezhnev, Kosygin, né, e aposentaram ele. Mas ali, naquela época, Kosygin se encontrou com o Mao, porque a relação estava muito ruim no começo dos anos 60, e o Mao falou que era uma boa ter afastado Khrushchev. Aí o Kosygin respondeu, mas Khrushchev deu contribuições importantes para o marxismo-leninismo. Aí o Mao já respondeu, falando assim, olha, então chama ele aqui para dar um curso para nós, para a gente entender essas contribuições. Nós queremos contratá-lo para dar aula aqui na universidade, em Pequim. Aí o Kosygin falou, pois é, né? Aí o Mao falou assim, então, você me explica essas contribuições tão boas que ele fez? Você tem como me explicar? Aí o Kosygin não respondeu, não tinha resposta. Aí o Mao continuou falando, olha, para debater, a gente tem que debater nem que seja 10 mil anos. Se é científico, tem que chamar para o debate. Então, aí o revisionista, ele sabe que na hora que ele vai debater com um marxista, vão faltar argumentos, então ele evita. Então é um inimigo perigoso. E o que eu acho que é o problema é o seguinte, o revisionismo, como ele se utiliza da linguagem marxista, ele se confunde com o marxismo. E a maior parte das vezes não vai ser fácil eliminar essa confusão. Então, assim, seguindo essa teoria, dessa teoria pode tirar lições reacionárias e revolucionárias. É uma teoria cinza. A Renata Barreto seria menos inimiga do que do maoísmo, do marxismo, do que o Jabor. Porque o Elias Jabor,
ele disfarça muito bem um discurso a favor de um imperialismo que seria o chinês, com razão, com lógica, enquanto a Renata Barreto defende um imperialismo decadente. E ela não suporta a razão, a lógica. É por aí que o Mao também falou, olha, o imperialismo do Brezhnev é um imperialismo ascendente. Está em ascensão, está no seu auge, o imperialismo russo. O imperialismo americano está em decadência. Então, o nosso inimigo principal é o revisionismo do Brezhnev e dos partidos comunistas, né, das tais democracias populares. Então, só revisando aqui para fechar esse vídeo, Mao considerava nessa teoria que as democracias populares, tipo a República Democrática da Alemanha, ela estava numa posição de apoio aos imperialismos hegemônicos, tão de apoio quanto o Japão monarquista, pós-45. Então, iguala-se países muito diferentes aí como no segundo mundo, não é? Iguala-se, então, a França ali apoiando os Estados Unidos, com o Moçambique do Samora Machel apoiando a União Soviética, ou o Vietnã ali, que os maoístas consideram, depois do Ho Chi Minh já entrou um revisionista, os maoístas da linha do gonzalista, consideram depois do Ho Chi Minh já entrou um revisionista apodrecido. Essa é a posição do Gonzalo. E o Gonzalo, em relação às posições aí do Rodia, critica muito a teoria dos três mundos no imperialismo e revolução. Ele fala que a contradição de classe é mais importante que essa contradição entre os estados nacionais e que o Mao colocou em segundo lugar a contradição de classe. Agora, os gonzalistas explicam, o Gonzalo mesmo explica que no frigir dos ovos, lá na hora H, depois da morte do Rodia, o partido albanês se aliou, o Gorbachev fez a transição para uma democracia pela via parlamentar, pacífica, não é? Então, assim, eles nos documentos eles falavam muito pouco no imperialismo russo, só no imperialismo americano. Então, para os gonzalistas, Rodia é apenas mais um revisionista. E ele subestima totalmente essa parte do imperialismo russo, que é importante a gente entender. Então, o problema, então, de um Elias Jabbour, pediram para eu clarear minhas diferenças das posições com ele, é que no momento em que você vende esse gato por lebre, que é vender que é socialismo, um país imperialista, você cria uma confusão ali muito difícil de deslindar, de desfazer. Então, por exemplo, tem consequências práticas sérias. Então, no momento em que, por exemplo, tem uma questão a qual eu tenho que voltar em detalhes, bem polêmica entre nós da esquerda, a questão de Angola. Então, Angola, ela se viu no desafio de criar seu Estado-nação, ao mesmo tempo em que havia uma revolução anti-imperialista e tendente ao socialismo. Então ela se aliou à União Soviética, mas a União Soviética já estava num processo revisionista, de voltar ao capitalismo. E ainda num período de crise internacional do marxismo mais agudo do que, por exemplo, o que Cuba vivenciou em 59. Então, assim, algumas políticas da União Soviética, disfarçadas de imperialistas, disfarçadas de socialismo, vão alienar o povo angolano. Então, por exemplo, a posição do Partido Soviético em relação ao Partido Angolano era praticamente de exigir que um seguisse o outro. Não, os soviéticos queriam eram hegemonistas, queriam que os outros partidos tivessem uma posição em linha, alinhados com eles, sempre. Então isso causava rachas. As políticas da União Soviética social imperialista traziam mais progresso do que a aliança comum com um país imperialista, mas não deixam de ser um imperialismo disfarçado de socialismo. Então, por exemplo, a Marinha Soviética pescava sem pedir autorização nas águas territoriais de Angola, como se fosse ali um puxadinho da União Soviética.
Tinha essas questões aí do partido, de exigir o seguidismo, que um partido seguisse sem questionar a linha do outro. Isso aí acaba com o partido, né? Avacalha totalmente. Fora as trocas desiguais, né? Isso aqui é um grande problema. Então, o Brasil vai ter trocas desiguais com a China social imperialista hoje em dia. Nós vamos vender produtos agropecuários, comprar avião, comprar produto de alta tecnologia. Então, nós vamos estar sempre quebrados, sempre no vermelho. Então, vai ser sempre um problema, porque essa relação ela é típica da relação da colônia com sua metrópole, né? Você vende o produto bruto, primário, e compra o produto industrializado de alta tecnologia muito mais caro. E fica sempre no vermelho. Então, e se você amoitar isso, as políticas do imperialismo, você pintar de vermelho, com razão, com lógica, com argumentos, é muito mais perigoso do que o neoliberal falando, do que o neoliberal decadente, cujos argumentos são desmontáveis com a razão e com a lógica. É nesse sentido que eu dou para essa aplicação da teoria dos três mundos aí. Ok?